Olá, minha gente. Vamos bater aquele papo amoroso? Olha aquela coisinha branquinha que vocês estão vendo lá na mata. Já é o finalzinho, é a neblina, né? Aqui quando a neblina ela bate, assim, ela acontece, ela toma conta dessa mata todinha que você não consegue ver, você vê só a neblina. E ela vem pra cá e dá um banho de neblina na casa. É muito lindo, muito gostoso. Então, minha gente, vamos conversar hoje sobre o assunto Deus é. Existe uma definição muito linda que diz que Deus é amor. Existe uma outra também que diz o amor é Deus. E existe uma outra também que diz Deus é passivo. Sobre Deus é o amor é Deus, assim, a gente são definições lindas, mas assim, como o ser humano, por exemplo, tem muitas definições, por exemplo, do que é o amor. Para um, o amor é uma coisa, para um, amor é apego, para um, amor é prender as pessoas, para um, amor, quando eu digo prender assim, não dá liberdade, né? Para o outro é achar que é dono da outra pessoa, para outro acha, por exemplo, que amor é ter ciúme. Então, é uma variedade, né? Para um existe o amor condicional, para outras pessoas existe o amor incondicional. Então, assim, é muito difícil a gente, né, compreender o que é o amor. Tem muitas definições, muitas, né? Mas é uma definição muito linda, né? E aí, a gente dizer que Deus é o amor é Deus, é muito. A gente chega, sente essa energia bacana entrando dentro da gente, né? E também, quando se fala também, por exemplo, que Deus é passivo, né? Você também sente uma energia muito tranquila, né? Assim, de deixar você livre, né? Com seu livre-arbítrio para você fazer certo ou errado, mas apenas observa, né? Você fazendo as coisas. E aí, naturalmente, quando você vai fazendo as coisas erradas, um dia você vai aprendendo que aqueles erros você vai ter consequências, vai ter que se responsabilizar por eles, né? E aí você pode ir mudando também. As mudanças são lentas, né? Com certeza, porque as pessoas é, esquecem, né? Dos erros e terminam praticando eles normalmente de novo, né? Mas um dia você, de tanto sofrer por conta das consequências do sofrimento que você provocou nas outras pessoas, você começa a ter uma mudança, né, profunda, né? E aí, quando essas mudanças acontecem mais, você termina entrando em contato mais com a energia divina, né? Então, essa definição também que Deus é passivo também, se você pensar também, se você, por exemplo, dizer assim, faça uma meditação passiva, e a pessoa, por exemplo, que é meditação passiva? É você ficar sentindo as energias e observando ela, né? Porque a definição maior, por exemplo, melhor, assim, por exemplo, do Oriente é assim: quando você tiver um problema, em vez de você se identificar imediatamente com o problema, ou se identificar com a mente ou com o ego, você observe, fica observando. Essa observação não é uma observação muito fácil, né? Ela começa assim: você começa a observar o corpo, aí você, por exemplo, tá tomando banho, aí toma um banho muito automático, né? Aí começa a tomar um banho observando, cheirando perfume, tocando no seu corpo, deixando aquela água, por exemplo, você ser água dentro do banheiro. E aí também serve para você andar, caminhar, tudo que você fizer em casa, lavar prato, qualquer coisa, você tentar fazer uma coisa, comer, você tentar quebrar aquela coisa do robô e ficar mais um ser mais observador e mais tranquilo com seus atos. Isso é a observação do corpo. Depois tem a observação dos sentimentos. Você vê, por exemplo, que hora você está triste, hora você está alegre. Aí você observa também. E depois a observação dos pensamentos, que é muito parecido, né, com a observação dos sentimentos. Quando um pensamento chega, você diz, poxa, mas por que eu estou pensando isso? Aí você vê, por exemplo, que esses pensamentos estavam por aí você simplesmente captou. Aí, depois disso, você começa a ter uma definição, uma observação maior
sobre você mesmo, né? Sobre seus sentimentos, né? Sobre os seus pensamentos. Aí você começa a se desidentificar. Esse é um caminho muito bacana, assim, por exemplo, na terapia, para você não ficar entrando nas energias que rolam, por exemplo, do inconsciente. Porque o inconsciente, como a mesma palavra diz, é inconsciente. E aí você, como está identificado com os sentimentos do inconsciente, você fica muito perturbado, né? Você fica no barulho, né? Porque a mente é barulho, né? A mente é formada de pensamentos. E aí você sofre, né, bastante, né? Você tem angústia, tem depressão, tem ansiedade, tem tristeza, tem desânimo, tem várias coisas, né? Vários sentimentos assim que procrastinação, vários sentimentos que perturbam demais, né? Você tem alguma coisa para resolver, aí você não dorme direito, né? Tem insônia, né? Pensando, preocupado com as coisas. Então, nessa meditação, que é essa que eu estava colocando, de você ficar observando a respiração consciente e observando seus gestos, suas coisas, né? Por exemplo, seus sentimentos, como observador, como se você fosse você e você estivesse fora de você, observando você. Isso faz você se desidentificar. Aí você vai começar a ter uma certa maturidade. Em vez de você ficar cascavelhando, analisando o tempo todo na mente, eu tenho que saber por isso, por conta daquilo, não sei o que, e você fica um bolo de neve, né? Um bolo de pensamentos que termina você se angustiando mais ainda. Se você começa a ser mais observador, você começa a sair daquele campo que o inconsciente provocou em você. Então aí você começa a se desidentificar. Esse é um trabalho bem bacana, né? Ele é um tratamento formidável para a gente ter uma nova concepção de viver, né? E aí quando vem a alegria, você observa, quando vem a tristeza, você observa, né? Quando vem a angústia, você observa, você não se identifica imediatamente, né? Se você se identificou, comece a observar, não tem problema nenhum não. E aí, isso vai acontecer milhões de vezes. Você vai cair na identificação com o pensamento, mas depois você vai sair. E aí, de desidentificação e desidentificação, você vai entrando para um campo bem bacana. Aí, voltando para a questão, por exemplo, de definição, por exemplo, que Deus também é passivo, a gente olha, por exemplo, quando você, por exemplo, faz essas observações, você fica, de certa forma, uma forma passiva. Mas até mesmo esse passivo é um passivo que você se força a ter. Então, se você se força a ter, é um passivo que, de certa forma, veio de uma energia ativa. Então, assim, definir, por exemplo, Deus, que Deus é passivo também, é também, de certa forma, também ainda está no campo do ativo. Quando eu falo ativo e passivo, é assim, passivo é mais feminino e ativo é masculino. Passivo é feminino e ativo é masculino. Na energia masculina, que é essa do fazer, de ter uma casa, de ter um trabalho, de fazer isso, fazer aquilo, são energias ativas, são energias masculinas. E a energia passiva é a energia de você estar bem com você mesmo, né? Passiva, né? De você estar em paz com o que você é, não com o que você pretende ser. Porque o que você pretende ser é uma energia ativa. E aí essa energia ativa é muito importante para fazer as coisas, para poder construir as coisas no planeta Terra, né? Mas paralelamente também ela é uma energia também que deixa você muito ligado à mente, deixa você muito ligado ao ego. Ou seja, deixa você ainda ligado muito no plano Terra-Terra, né? Que é muito importante para você poder sobreviver, né? É importante, o ego é uma das invenções maravilhosas que o ser humano fez. Mas antes da gente ser o ego, nós somos um ser que habita esse corpo, que tem essa mente, que tem esse ego. Com essa compreensão da gente começar a ser mais passivo, observar a gente mesmo, a gente começa a entrar num campo mais do ser. Porque o ter é muito ativo, né? E o ser é mais passivo. Mas até esse ser ainda é, de certa forma, ativo, porque
De alguma forma foi a gente que forçou a ter. Se ele for uma coisa passiva naturalmente, por natureza passivo, aí é outro campo. Então essa definição, por exemplo, que eu acho assim, bem bacana assim, de que Deus é bem legal, porque veja só, primeiro que as palavras, elas nunca vão conseguir, por exemplo, definir Deus, né? Deus é um mistério, né? Deus é um mistério. A gente vai tentar se aproximar, mas essa aproximação ainda é muito pobre, sabe? Não representa mesmo a energia divina, não. Quando a gente vai entrando para esses estados mais de calma, porque lembra assim, a mente é tumulto, confusão, não sei o que, disputa, né? Miséria, essas coisas todas, né? Ambição. É sempre uma energia ativa, né? De estar lá na guerra, na batalha, não sei o que, papapá, na reivindicação, não sei o que, não sei o que. É importante tudo isso. Não, nem tudo, né? A guerra não é importante, não. Mas essas coisas, por exemplo, de fazer a vida é muito importante. Mas ela é muito terra-terra, né? E a gente, se pensar direitinho, a nossa vida, mesmo que dure 100 anos, né, ou cento e poucos anos, é uma vida que a gente vai ter que largar ela. Então a gente vai ter que viver também com a vida e com a morte, né? Então, se a gente transforma a morte numa inimiga da vida, e não a gente consegue entrar para a energia mais passiva com relação à morte, a gente vai ficar eternamente com medo, né? Porque a morte, medo da morte, é o pai de todos os medos, ou a mãe de todos os medos, né? É ali que a gente se origina a ter vários tipos de medo. Medo escuro, medo de trovão, medo de relâmpago, medo de fazer alguma coisa nova, medo de amar, medo de viajar, medo de passear, medo de tudo, né? Que até chega até a síndrome de pânico, né? Que é medo até de respirar, né? A pessoa tem medo de tudo, né? Então, esses medos todinhos estão ligados à mente. E essa ligação à mente é ligada também, por exemplo, ao inconsciente. E esse inconsciente é que, de certa forma, estimula esse medo da gente. Então, observar esse inconsciente é muito importante também, porque esse inconsciente, por exemplo, eu estou conversando com vocês, mas também aí vocês estão pensando, será que é isso? Será que é verdade? Será que... Vocês começam a entrar, em vez de você se entregar inteiramente de coração ao que eu estou falando, você começa a ter uma análise. Então, essas análises também é uma dificuldade de chegar relacionado a vocês. Os psicólogos mais antigos, eles dizem que do que a gente fala, 98% das pessoas elas rejeitam, né? Então, 2% ali que ficam ali, uma possibilidade de aproximar em você, né? Só 2%. E esse 2% também vai ser baseado também se aquilo ali tem a ver com a sua forma de viver, com a sua ideologia, com a sua filosofia de vida, porque senão você rejeita 100%. Então a palavra em si é muito difícil de chegar nas pessoas. Então a ideia minha, por exemplo, desses vídeos, é que chegue a energia, né? Que chegue uma comunhão de coração com coração, para que chegue no seu coração. Não só na sua mente, porque a mente, por exemplo, já está esbarrotada de conhecimento. Não é isso. Não é só conhecimento. Essas coisas que eu tenho colocado para vocês são insights, né? E esses insights são insights meus, mas cada um de vocês também tem seus próprios insights. Então, quando a gente fala assim, Deus é muito legal porque é uma energia totalmente lá. Você que tem que se aproximar a ela, porque na realidade você já tem essa energia divina, né? Você está muito distante porque você está muito preso à mente. Aí você se distancia, né? Você fica muito no terra-terra. Mas quando você, por exemplo, entra em contato mais com o divino, aí você entra mais em contato com o espiritual e você também começa a vencer um pouco do medo da morte, né? Que vai acontecer, né? Um dia ou outro vai acontecer. Então é muito legal se a gente, por exemplo, não transformar a morte numa inimiga, sabe? A gente começar a observá-la, por exemplo, como parte natural do existir, para a gente superar os medos da Terra e também superar o medo desse desconhecido. E se você entra em contato agora, em vida, por exemplo, com esses sentimentos que eu estou tentando colocar para vocês, de Deus é amor, o amor é Deus é passivo, Deus é, você começa a entrar em contato com essa energia misteriosa.
E aí você vai também rompendo o medo da morte, e um dia que chegar, você vai estar feliz e agradecido porque você vai conhecer um outro mundo, vai ser uma coisa totalmente diferente, você vai como se fosse para uma aventura, né? Mas enquanto isso, para você não ficar muito assustado, falando sobre morte, viva a vida, porque se você vive a vida, por exemplo, totalmente, né? Como diz assim, acendendo a vela de um lado e do outro, né? Vivendo intensamente, o que acontece? Você também vai vencendo o medo da morte, porque você se sente, por exemplo, que não deixou nada para fazer, você está fazendo tudo, né? Então aproveite a vida, viva intensamente, né? Viva ela, viva. A escola é a vida, né? A escola é a vida. A gente vai aprendendo vivendo. Errado ou certo, a gente tendo melhor filosofia de vida ou qualquer coisa assim parecida, é o que você tem. E o que você tem é o que você alcança, é o que você consegue perceber, é o que a sua intuição, o que a sua percepção conseguiu atingir. Tá massa, porque ela vai ampliando, ela é infinita. Essa percepção, ela amplia, ela é infinita, está aí disponível para todo mundo, para a gente acessar as coisas do outro, as coisas invisíveis, né? E aí quando eu digo invisíveis é energia, né? Para você se perceber também enquanto energia, enquanto ser, né? E você se sentir feliz com isso, você se aproximar de uma flor, né? E sentir o cheiro dela, e olhar para uma flor, e achar ela linda, né? Não, muitas vezes, não fique falando, né? Porque, por exemplo, quando você fala, a coisa já se torna passada. Por exemplo, eu estou falando, né? Já é passado. Quando você está vivendo a coisa em si, não tem palavra. Você vê um pôr do sol. Aí, o pôr do sol deixou você totalmente, né, extasiado. Se você diz, ah, que pôr do sol lindo, você já colocou ele no passado, você já definiu, entendeu? O que é bonito, o que é feio. Então você já sua observação já vai ser a partir da mente. Se você simplesmente só vive ali o pôr do sol, aí é uma experiência existencial. E assim é com relação às flores, assim é com relação aos animais, assim é com relação às outras pessoas, a gente viver cada momento no presente. E a observação da mente vai fazendo com que você faça isso, porque a mente é o seguinte, ou ela está no passado ou ela está no futuro. Mas quando você começa a observar, aí você vai para o presente. Pecado em hebraico, uma das definições pecado é não estar no presente. Então, como a gente está sempre ligado à mente, a mente está no passado, está no futuro, de certa forma a gente não está vivendo o presente. Então, viver o presente é uma das coisas que vai fazendo com que a gente tenha mais saúde mental, e através dessa nossa saúde mental também a gente vai também ter saúde física, né? As coisas que possam acontecer dentro do nosso corpo, pode acontecer. Algumas coisas são imprevisíveis, né? E hoje, por exemplo, é até um pouco mais previsível, né, através dos exames, né? Os exames que você tenta sacar se você vai ter ou não, se você tem possibilidade de ter ou não determinadas doenças. Mas viver o presente é uma coisa que você vai sentir um pouco mais de energia dentro de você. Sabe aquele dia que você acorda, por exemplo, bem bacana, com vontade de viver? É porque é o seguinte, é porque toda noite a gente tem 2 horas de sono profundo. Quando a gente dorme essas 2 horas de sono profundo, e elas são assim sequenciadas, por exemplo, tipo assim, meia-noite às 2 horas, de 1 hora a 3 horas da manhã, ou de 11 da noite a 1 hora da manhã, sempre é 2 horas seguidas. Tente observar qual é as 2 horas para você ter esse sono profundo. Porque se você observa e você tem naquela hora, você está dormindo, a possibilidade é de você acordar com mais energia, porque o sono profundo dá um descanso na mente, dá um descanso dentro de você. Então, assim, essa é a energia massa, é a mesma energia da meditação. Só que na meditação, em vez de ser, por exemplo, como o sono que é inconsciente, na meditação você está tendo consciência dessa energia que lhe preenche. Então, quando você dorme sono profundo, você acorda no outro dia com vontade de viver. E quando você medita também, você sente uma paz interior tão bacana que você se aproxima mais do que a gente está chamando da energia da existência, a energia de Deus. Então, essa energia divina é uma definição, por exemplo, bacana, por exemplo, de que Deus é. Porque Ele é. Ou, sei lá, Deus é amor, o amor é Deus, né? O amor é passivo, o Deus é passivo, né?
É ali, tá ali, sabe? A gente, quando vai crescendo dentro do coração da gente, então assim, por exemplo, para se descomplicar um pouco disso assim, essa coisa, né? Ser tão complicado. O mais simples. O mais simples é o seguinte: ame, dê oportunidade ao seu coração de amar, porque você chega ao divino através do amor. Eu falei dessa história da observação, também é um caminho, mas o caminho mais tranquilo é o amor, sabe? Então ame, né? Se ame, né? Porque é muito importante que você se ame, né? Porque você só vai conseguir amar o outro, as outras pessoas, as outras coisas externas, se você se amar. Porque você não vai transformar seu amor numa cobrança. Você simplesmente vai amar. Se o outro vai ou não amar você, isso aí pouco importa. Porque se você ficar esperando, por exemplo, que o outro, por exemplo, cresça tanto quanto você pode crescer, você vai passar a vida todinha esperando e não vai crescer, porque o crescimento do outro é responsabilidade do outro. A sua responsabilidade de crescer é sua. A responsabilidade da sua evolução é sua. Primeiro a gente vai ter que passar por essa noite densa da alma, né? A gente vai ter que limpar várias coisas, né? Essa poeira, como diz aí, ó, o BTV confirmando pra gente. Vai ter que limpar essa poeira toda, que é uma poeira antiga. Aí limpa, não tem problema nenhum não, é o momento de limpar, limpa tranquilo, hein? Limpa na energia mais passiva, né? Limpa na energia mais divina ali, por exemplo, não fica, como chama, aperreado, não fica desesperado, não, espera que essas energias se acalmem e você entre em contato com o seu ser interior. Lembre, o inconsciente não é mais forte do que o seu ser interior. O inconsciente é somente uma energia que está lá, que também vai ter que ser limpa também. Aí, quanto mais você for passivo, quanto mais você for mais amor, quanto mais, né, pegando todas essas definições lindas e maravilhosas, você começa a entrar em contato com o seu interior, passou a fase, por exemplo, das energias mais densas, você começa a entrar numa energia mais tranquila. E aí não cobre, por exemplo, não cobre porque a pessoa vem na sua casa, não cobre porque a pessoa não lhe ama, não cobre porque a pessoa... Porque eu sei que você cria expectativas com relação às pessoas e elas vão frustrar você. Então, para você não criar esses sofrimentos da expectativa, simplesmente, ó, se alguém tiver que vir na sua casa, vem porque o coração mandou. Se alguém, por exemplo, tiver que conversar com você, chamar você no telefone, mandar uma mensagem, vem porque ela fez isso espontaneamente. Então, o amor é espontâneo. Você não tem que forçar o amor de ninguém, não, porque aí, por exemplo, já não é amor. Nada forçado é amoroso. O amor é muito passivo, o amor é muito... o amor é. Ele não cria tensão, né? O amor não é ativo, assim, essa coisa ativa de que não sei o que, não sei o que. Isso aí é mais no corpo físico, né? Porque aí você confunde amor com sexo, né? Confunde amor com posse. Não. Isso aí faz parte do corpo, faz parte, vive-se, é muito bacana, tem que viver as experiências todas, né, no campo sexual, para você também começar a ir para o campo mais profundo, né, dentro do seu ser. Então, entrando em contato com essa energia mais divina, seu coração fica mais tranquilo, sabe? E essa energia divina, ela tá em tudo, né? Ela tá no ar, tá no mar, tá no rio, tá nas matas, tá nas pessoas, tá nos animais, está em tudo. Fique calmo, fique tranquilo, que aí, por exemplo, essa energia se aproxima de você e você vai, assim, entender dentro de você o seu próprio amor. Não vai forçar amor de ninguém, não vai obrigar ninguém a te amar, não vai ficar, por exemplo, com as suas carências, por exemplo, atrás das pessoas. Você vai aprender a se amar e ficar com você mesmo e gostar de estar com você mesmo e estar distribuindo esse amor com as pessoas sem necessariamente estar fazendo do amor uma troca, né? O amor não pertence ao mercado, né? O amor não se compra, né? Quem foi por esse caminho e hoje envelheceu com essa